Paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadal e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-los no dia a dia. No nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Nós adotamos direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 23, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também, olá, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Giuseppe. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte, lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Glórias ao Senhor Deus. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteio não são o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar
e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajudar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Gratidão. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja dos Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar, curtir e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço. E já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antônio, seja muito bem-vindo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, prosperidade e proteção, para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Só por você estar inscrito, curtindo, comentando, você já recebe orações todos os dias de madrugada, em uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. Se inscreve na igreja, você já recebe orações todos os dias. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Você querendo, escolhe o número de 1 a 70 para você receber através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração, para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse dia. O primeiro livro de hoje é o livro de 1 Pedro, e o segundo livro é o livro de Neemias. 1 Pedro com 5 capítulos. Logo após, o início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, que contém 25 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde você estiver. Sede santos, portanto, estando com tua mente preparada, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos oferece na revelação do Senhor Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscências que tinhas na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Glórias ao Senhor Deus. O segundo livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias, capítulo 13, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Neemias, capítulo 13. Que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos da descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração 6. Escolha o seu número de rebanho para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja de 70 Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra, é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e vão muitíssimo, amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de
orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos já iniciar o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. E hoje o sorteio, os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. Logo após eu falarei os pares. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 1 do livro de Efésios contém 23 versículos. As bênçãos espirituais em Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Filemão com um capítulo. Filemão com um capítulo. Que contém 25 versículos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho também agora prisioneiro de Cristo Jesus. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis.
capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O capítulo 11 do livro de 1 Reis contém 43 versículos. Salomão procurou matar a Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito para com o rei Sisaque, e ali permaneceu até que Salomão morreu. Quando aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Então dormiu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Malaquias com 4 capítulos. Malaquias. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Malaquias, capítulo 2, contém 17 versículos. A infidelidade de Judá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha do Senhor de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fez isto, o que vela e o que responde, o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Glórias ao Senhor Deus. (27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Lamentações com 5 capítulos. Lamentações. Capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, contém 22 versículos. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considere e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39. Seja muito bem-vindo, Harrison. Judas com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão: veja, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo teus desejos impuros, cuja boca diz coisa muito arrogante, bajulando as pessoas por motivos interesseiros.
Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 59. Contém 21 versículos. O pecado de Israel. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém compadece em juízo pela verdade. Confia na vaidade e andam falando mentiras, concebem o mal e produzem a iniquidade. Trinta e três, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel capítulo 19 para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Primeira Samuel capítulo 19. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. Primeiro Samuel capítulo 19 contém 24 versículos. Mical salva Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu. Mical tomou uma estátua, deitou na cama, pôs na cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi e diz-lhes: traz-o na cama para que eu o mate. Vindo os mensageiros, a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Perguntou Saul a Mical: por que me enganaste e deixaste o meu inimigo fugir? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Glórias ao Senhor Deus. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Sofonias com 3 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Sofonias, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo. Vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos.
mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado, ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Sofonias, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. Vamos para a ministração de Sofonias, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 1 contém 18 versículos. Ameaças de destruição. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão penas montoões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Eu estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes deles justamente com os sacerdotes. 1:69, 2 e 70, 1:69, 2 e 70. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 1:69, 2 e 70. Ezequiel, capítulo 3, que contém 27 versículos. Advertência a Israel. Ao fim de 7 dias, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, e eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a tua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei.
17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 8, Zacarias, capítulo 8. Zacarias, capítulo 8, contém 23 versículos. O Senhor promete abençoar Jerusalém. Outra vez vem a minha palavra do Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Zelo por Sião com grande zelo, com grande indignação, zelo por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Glórias ao Senhor Deus. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Contém 40 versículos. Jefité vence os amonitas. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso. O seu pai era Gileade, a sua mãe era uma prostituta. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, repeliram Jefité. Ele lhe disseram: não herdarás nada à nossa família, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na guerra de Tobi, onde homens levianos se juntaram a ele e o seguiram. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, glórias ao Senhor Deus, 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 27. Jó, capítulo 27. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Jó, capítulo 27, que contém 23 versículos. Prosseguiu Jó em seu discurso: tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma enquanto eu tiver vida. Eu sopro do Senhor Deus no meu nariz. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Jamais admitirei que tendes razão até que eu expire. Não negarei a minha integridade. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. Terceira João, com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade? Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 35 e 36.
35 e 36. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro. Capítulo 2. Oséias, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 35 e 36. Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Dizei a vossos irmãos, meu povo, e a vossas irmãs: minhas amadas, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são os filhos de prostituições. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. O livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1, para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. O capítulo 1 do livro de Lucas contém 80 versículos. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na descendência de Davi, seu servo, como falou pela boca de seus santos profetas desde o início do mundo. Glórias ao Senhor Deus. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Deuteronômio 34 capítulos. Deuteronômio 34 capítulos. Capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, para o Rebanho Santo, número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 22 contém 30 versículos. A prática da caridade. Vem extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviaste deles, mas os restituirás sem falta o teu irmão. Se teu irmão não estiver perto de ti ou não o conheceres, tu o recolherás na tua casa para que fique contigo até o teu irmão o busque, e tu lhe restituas. E tu lhe restituas. O mesmo farás com o jumento, com o manto e com qualquer outra coisa perdida pelo teu irmão que tu achares, não poderá ignorá-las. Se vires o jumento ou o boi que pertence a teu irmão caídos no caminho, deles não te desviarás, mas sem falta os levantarás. Glórias, Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. Tiago, com 5 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. A fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, porque essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, apentai-vos e fartai-vos, mas não lhe deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa sua santa live, dessa sua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão, de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal saia em retirada pelo poder, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e meu muitíssimo amém. E os 2 últimos livros de hoje. 1 Coríntios com 16 capítulos. E o livro é o livro de Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Que contém 40 versículos, a necessidade de ordem no culto. Saiu dentre vós a palavra do Senhor Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se, porém, alguém ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais ou falar em línguas. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 28. Gênesis, capítulo 28. Que contém 22 versículos. A visão da escada de Jacó. Partiu Jacó a Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo o travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou, eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e aos anjos do Senhor Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Senhor Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado eu a darei a ti e à tua descendência. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus, mentalize o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 19, 1 Pedro capítulo 1, você que mentalizou o 1, Neemias capítulo 13, você que mentalizou o 5, Efésios capítulo 1, você que mentalizou o 8, é o livro de Filemon, você que mentalizou o 21, 1 Reis capítulo 11, você que mentalizou o 17, Malaquias capítulo 2, você que mentalizou o número 9, Lamentações capítulo 5, você que mentalizou o 13, Judas, você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Isaías 59, você que mentalizou o 2, 1 Samuel 19, você que mentalizou o 4, Sofonias capítulo 1, você que mentalizou o 16, Ezequiel capítulo 3, você que mentalizou o 22,
Zacarias capítulo 8, você que mentalizou o 7, Juízes capítulo 11, você que mentalizou o 11, Jó capítulo 27, você que mentalizou o 6, Terceira João, você que mentalizou o número 20, Oséias capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o número 15, Lucas capítulo 1, você que mentalizou o número 18, Deuteronômio capítulo 2, você que mentalizou o 12, Tiago capítulo 2, você que mentalizou o 14, 1 Coríntios capítulo 16, você que mentalizou o 3, vai meditar no livro de Gênesis capítulo 28. Atenção, você que quer, todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises de nossas lives de segunda, nos finais de semana, pois das 5 lives da semana serão sorteadas quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário das lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. E eu já vou repetir os números que foram sorteados, mas antes eu irei apresentar mais uma denúncia. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm de ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas, capítulo 24, versículo 48. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados.
Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui embaixo dos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrega a ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção a todos que a importância... Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários. Desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG1-318-37-300. E até 1 hora e 12 minutos na madrugada, na Igrejas Benditas. Para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mini Mateus 16, versículo 24 a 27. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, pois após fazer a sua obra e receber e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, dá perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao dormir, comer, beber, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer essa obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, da Angola, da África do Sul, do Paraguai, do Uruguai, do Japão, Argentina, França, Moçambique, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.